essas situações dentro dos casamentos, isso acontece depois que casa. Antes de casar é a florzinha, é o docinho. Aí depois que casa, essas situações não são um evento que acontece em 20 anos, não. Passa a ser recorrente, condutas difíceis. E aí a gente vai assim, como aguentar? Como suportar uma condição dessa? Como lidar? Porque, olha, se a gente tem uma criança e essa criança faz birra, essa criança dentro de casa, eu estou falando, não é fora de casa, nem na frente dos outros, não, dentro de casa mesmo, com a gente. Uma criança birrenta, meu Deus, é difícil, não é? Como que, vamos supor, o juiz lida, como que a polícia lida, como que se lida no trabalho com pessoas fora de controle, no meio da rua, como que se lida socialmente com pessoas fora de controle e como se cobra que o homem tenha de lidar com pessoas fora de controle ou com a mulher fora de controle dentro de casa. Como que o homem vai trabalhar isso? Se ensinou quando ele era criança que a mulher ia entrar nessa condição e ele ia ter de cuidar e ajudar e fazer o quê? Como que ele foi orientado para viver dessa forma? Porque eu acho que se ele fosse orientado que quando ele se casasse, esse tipo de coisa ia ser comum dentro de casa, misericórdia, né? Quem, se fosse uma mulher e ela soubesse que poderia o homem ter esse tipo de reação dentro de casa, ela ia querer? E o homem, conhecendo esse tipo de atitude, como que ele vai se ligar de querer um casamento, sabe? Então, como lidar sem que a sua mente, a sua própria mente, o seu próprio ser colapse junto? Porque se a outra pessoa está colapsando, quem vai estar cuidando também não vai colapsar. Olha, já curte agora esse vídeo, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações, porque a gente precisa que essas mensagens, que essas reflexões, que as pessoas vejam, conheçam essas coisas que estão acontecendo e possam começar a enxergar a realidade e mudar seus comportamentos para melhor e vir para uma condição onde a gente possa ajustar as coisas, corrigir as coisas. Então, essas ações vão ajudar a gente a ajudar outras pessoas. Então, não deixa de fazer essas ações, porque você vai estar sendo bênção nesse dia. Assiste esse vídeo aqui junto comigo. Stop. Stop. See, that's why I'm recording. Because the cops ain't gonna believe this shit. Stop. Fez com a casa. Presta atenção como que tá a casa. Stop. Deus, essa batida aqui na porta foi terrível. Tá, como que o homem pode ajudar? Como que você vai ajudar uma pessoa numa hora dessa? Porque para você poder ajudar uma pessoa em qualquer condição da vida, ela tem de ter consciência e ela tem de, porque ela tem de querer ser ajudada, ela tem de ter participação. Você vai ter uma ação, mas não é uma ação forçada. Ela tem de querer, de se colocar à disposição para que essa ajuda ocorra. Mas e quando a pessoa não tem nem consciência, como que você vai agir? Como que você pode ajudar? Como que fica a posição do homem numa situação dessa? Ah, ele estava filmando. Ai, será o que aconteceu 2 minutos antes dele gravar? Olha como que ele está expondo, olha como que ele está fazendo o mal. Quantas vezes isso já aconteceu com ele? Geralmente é quando você já está mais familiarizado com uma situação que você tem determinado posicionamento, tem determinada conduta.
See, that's why I'm recording. Because the cops ain't gonna believe this shit. Gente, é difícil ver essas situações, mas não tem jeito de você destruir essa fera sem você ir para frente dessa fera. A condição mental das mulheres, e não adianta aí falar, mas tem muitas pesquisas que as mulheres estão esgotadas, que elas estão... Sim, para acobertar o erro, a melhor forma de você destruir a fera é você ir para frente da fera. Como que você vai lidar com uma pessoa que por qualquer motivo, pela percepção que ela está tendo, porque sim, eles sempre levam, mas o que ela sentiu? Então, assim, depende da percepção do outro. E como que você vai lidar com uma pessoa que, dependendo do que você faça, vai ter uma percepção e por causa dessa percepção pode chegar nesse estado aí. Dentro de casa deveria ser um ninho de paz, de homem e de mulher. O homem chega e ele vem para se reabastecer, se reconstruir, se refazer, porque existem inúmeras pesquisas mentirosas dizendo que a mulher está tendo muitas mais horas de trabalho que o homem, porque ela tem dupla jornada de trabalho. Sim, tem, mas as mulheres têm um trabalho mais leve. E elas têm dupla jornada de trabalho porque elas não têm o marido dentro de casa. Porque quando elas têm o marido dentro de casa, ele ajuda a fazer. Então, ela faz uma parte, ele faz outra parte. Quando os dois trabalham fora. Mas quando ela está fazendo tudo sozinha, é porque ele não está lá. Mas o trabalho do homem é um trabalho muito mais pesado do que o trabalho da mulher. E se ele está sozinho, ele também tem dupla jornada de trabalho, porque aí ele chega em casa e ele vai ter de fazer também todas as suas coisas. É essa a condição. Mas o foco nosso aqui é como lidar com uma situação dessa, a quem recorrer, como reagir. A mulher precisa reconhecer que precisa manter o controle, não tem outra saída. É se dominar suas emoções, dominar a sua mente. Esse é o direcionamento bíblico para as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos tornar cada dia mais aptas, mais capazes. A mulher tem de buscar um ambiente de paz na hora dos conflitos. Na hora que não tem conflito, você não tem motivo para buscar um ambiente de paz, e você tem de buscar esse ambiente de paz para você e para sua casa, para sua família, porque foi para isso que nós mulheres fomos criadas por Deus, porque o homem saía e o homem é que tem os enfrentamentos piores, os embates piores, vem sempre para cima da figura do homem. Aí nós estávamos mais dentro de casa, fazendo as coisas mais simples, mais práticas, mais amenas, e dentro dessa condição a gente favorecia para que ele chegasse em casa e tivesse ali onde recarregar suas forças para continuar combatendo, para continuar fazendo, também para se tornar cada vez mais forte. Assim a mulher criava musculatura espiritual e social, o homem criava musculatura social e espiritual, os filhos também criavam essa musculatura. Havia necessidade de reparo, sim, sempre houve, e nós sempre precisamos, nós mulheres também, e nesse tempo, nós mais que qualquer um outro, precisamos de aprender a ter domínio, a reconhecer nossos erros, para melhorar e fortalecer o nosso emocional. Outra condição para resolver essas situações, controlar os nossos desejos, porque tem uma situação que deixa que equilibra muito a condição mental da mulher, que são as finanças. Então, quanto mais a gente permanecer casada, melhor para nós, porque quando há divórcio, há uma quebra imediata de 50% na renda, você perde, mesmo que as mulheres saem ganhando na divisão, na hora do divórcio, as mulheres sempre saem ganhando, mas mesmo com tudo que elas saem ganhando, elas perdem 50% imediatamente da sua condição
financeira. Então você quer ter uma condição financeira melhor, continue casada, aprenda a resolver pequenos conflitos, domine suas emoções, domine o seu desejo de ter, de gastar, de ser igual, de fazer melhor. Sim, a gente pode fazer melhor e a gente é capaz de fazer melhor e a gente tem essa vontade de organizar e vai dar certo, vai acontecer. A gente precisa voltar a ter confiança em Deus, aprender a dar elasticidade e treinar a nossa fé, desenvolver a nossa fé. Então, são essas as condições e não está no homem. Não é o homem que vai ter de fazer que... Sim, ele tem a parte dele, ele vai manter as suas emoções, ele vai manter o seu controle, ele vai cuidar com afetividade, como os homens historicamente sempre cuidaram, eles vão ter a parte deles. Eu estou falando que nós temos também que fazer, porque parece que é só eles que têm de fazer, nós também temos de fazer. Essa é a nossa parte. Fazendo essa parte aí, nós já vamos conseguir melhorar a nossa vida e trazer bem-estar para nós e para nossa casa e quebrar todos os laços do inimigo. Sabe, mais de 99% dos laços do inimigo nesse tempo, se a mulher fizer isso, ela vai estar sendo bênção e vai estar ajudando o reino de Deus na face da terra. Olha, o que você pensa dessas imagens aterradoras, dessas explosões femininas dentro de casa? Deixa aqui seu comentário e não saia daqui sem conhecer os meus livros para você aprender a manter o seu controle, a dominar o que você é e a multiplicar o seu potencial. Porque mantendo o seu controle, você vai conhecer suas capacidades e aí você vai ter firmeza e com certeza você vai progredir, você vai prosperar, você vai avançar. E além dos meus livros, faz parte com a gente no Seja Membro, vem para o Seja Membro junto com a gente, apoia o nosso trabalho, nos ajude a continuar aqui. A gente precisa da sua parceria para que a gente continue produzindo esse material. Tem muita coisa boa, tem 2 treinamentos enormes lá no Seja Membro. Tem também muitos vídeos da atualidade, além de muitos PDFs sobre as dores masculinas, livros inteiros. Vai lá e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.